Bolsonaro, né, tá apelando por todos os lados. Por um lado, eles batem na história da anistia, por outro lado, eles vêm com a história de acabar com a lei da ficha limpa. Sim, acabar com a lei da ficha limpa. Por quê? Porque eles querem reduzir o período de inelegibilidade de 8 anos para 2. Então, assim, 2024 tem uma eleição, 2026 tem outra. Se eu pegar 2 anos de pena, em 2026 eu sou candidato, porque já passou os 2 anos, posso ser candidato. Então, simplesmente acaba, deixa de existir a lei da ficha limpa, que foi um mecanismo, foi criado por iniciativa do povo. A lei da ficha limpa não teve a iniciativa de nenhum deputado, de nenhum senador. Foi o povo que coletou assinaturas, elaborou uma proposta e protocolou no Congresso Nacional, porque a nossa Constituição também permite leis de iniciativa popular, que foi exatamente o caso da lei da ficha limpa. Qual é a intenção da lei da ficha limpa? Bom, se ficou comprovado que o sujeito não é honesto, cometeu irregularidade no cargo público, ele fica 8 anos afastado. Por quê? Porque a gente também tem que ter gente decente na política, não tem cabimento ficar dando aval para gente ruim continuar sendo candidata. Então, por conta disso, a lei foi aprovada com relativa tranquilidade, mas aí olha o papo do Bolsonaro agora para tentar dar uma disfarçada. O Bolsonaro critica a lei da ficha limpa, serve para perseguir a direita. Olha que papo mais idiota, né? O Lula não foi candidato em 2018 por causa da lei da ficha limpa. O Bolsonaro só virou presidente porque o Lula não foi candidato, senão ele teria perdido a eleição. Você sabe disso, ele liderava todas as pesquisas. Então, assim, Bolsonaro sequer teria sido presidente do Brasil se não existisse a lei da ficha limpa. E agora ele quer acabar com ela, por quê? Porque agora ele quer, de todas as formas, voltar a ser candidato em 2026. Mas não vai rolar. Não vai, Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro traçam um cronograma para Alexandre de Moraes determinar prisão. Você não leu errado. Aliados de Bolsonaro. Sim, bolsonaristas já estão fazendo as contas. Quando Bolsonaro vai ser preso? Por quê? Porque tem os prazos ali regimentais do andamento de um processo na justiça, né? Eles já estão fazendo essas contas e dizendo o seguinte: janeiro, fevereiro de 2016, Bolsonaro bota o pezinho dele na cadeia. Vou te mostrar essa conta. É o seguinte, vamos lá. O recebimento da denúncia e julgamento da primeira turma do STF já em março. Então, assim, o PGR ficou de protocolar, de denunciar o Bolsonaro e aqueles outros 40 ladrões, agora em fevereiro, ainda esse mês. Em março, o julgamento de aceita ou não aceita a denúncia. Então, o STF vai analisar a denúncia e vai falar, beleza, tem indícios, vamos abrir um processo para ser julgado. Isso é aceitar a denúncia. Isso deve acontecer ainda em março, tá? Seguimos. Considerando o prazo médio de 4 meses entre a abertura das ações e a condenação de outros acusados dos atos golpistas de 8 de janeiro, a primeira turma poderia julgar Bolsonaro e outros dos denunciados em setembro e outubro, entre setembro e outubro. Então, assim, eles estão tomando como base os outros julgamentos que já aconteceram do pessoal dos golpistas, né? A partir do momento que o STF aceita a denúncia, até o dia em que ele julga o processo, demora 3, 4 meses. Então a conta deles é que entre setembro e outubro desse ano, Bolsonaro esteja condenado. E ele já vai preso imediatamente? Não, porque mesmo quando você é condenado no Supremo Tribunal Federal, você tem direito a entrar com alguns embargos, embargos de declaração, embargos de não sei o que e tal. O que são esses embargos? São medidas só que atrasam o cumprimento da pena, mas não mudam a sentença. É para dirimir dúvida. Olha, essa sentença aqui me deixou uma dúvida num item isso, esse item aqui, esse outro item aqui. Esclarece isso aqui para mim, isso é o tal do embargo. Aí o STF tem um prazo para responder. A primeira turma teria tempo de julgar os primeiros embargos de declaração até dezembro desse ano. Então, assim, Bolsonaro sendo julgado e condenado em setembro, outubro, ele já entra com um recurso de embargos de declaração. Ainda esse ano, antes do recesso, que começa em dezembro, o STF já deve julgar o primeiro pedido de embargos. E qual que é a expectativa? Eu estou falando da expectativa dos bolsonaristas, gente, não é nem a minha, não. A minha vocês já sabem. A expectativa deles é o quê? Que o STF vai recusar os embargos de declaração do Bolsonaro. E aí ele tem ainda mais uma última chance de entrar com outro tipo de embargo. E ele deve entrar, obviamente, porque ele vai esgotar todas as possibilidades. Assim, com os primeiros embargos rejeitados, os novos recursos sendo protocolados pela defesa ao longo do recesso de fim de ano, Moraes poderia negá-los de forma individual e determinar a prisão de Bolsonaro. Então, beleza, até dezembro, julga os primeiros embargos. Aí o judiciário entra em recesso. Aí a defesa protocola um novo embargo de declaração, porque tem prazo, não adianta esperar passar o recesso, tem prazo. Acho que é 15 dias, se não me engano. Então, se não entrar com recurso, perde, definitivamente. Então, eles vão esgotar as possibilidades. Vai entrar com outro recurso, esse segundo e último recurso. E aí, como vai estar em recesso, o relator do processo tem autonomia para decidir esse segundo embargo.
E aí o Xandão, que é o relator, vai ser o cara que vai dizer, olha, não tem nada que errado aqui, está valendo a sentença. A partir do momento que ele faz isso, esgotou todos os recursos possíveis para o Bolsonaro. Dali em diante, a qualquer momento, o Xandão pode determinar a prisão dele. Então, na conta da galera que é bolsonarista, ou em janeiro ou em fevereiro de 2026, portanto, no máximo daqui a um ano, Bolsonaro vai estar entrando na cadeia para passar uma belíssima temporada. E aí, o desespero deles por aprovar a anistia é para ver se livra a cara do Bolsonaro. Mas tem um detalhe, também os próprios bolsonaristas não acreditam que essa medida vai funcionar. Mesmo assim, na visão desses bolsonaristas realistas, o Supremo seria provocado judicialmente e fatalmente derrubaria a anistia. Abre aspas, a anistia não sobrevive a 15 dias no Supremo, resume um aliado. Então, assim, se o Congresso aprovar a anistia, basta um partido político, um deputado, uma entidade representante de classe, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, OAB, entidades representantes de classe podem entrar também no STF dizendo, olha, essa lei que foi aprovada ela é inconstitucional. E aí o STF vai decidir. E vai decidir que ela é mesmo inconstitucional, não vai valer. Então, assim, Bolsonaro não escapa da anistia. Tá? Não vai ter anistia para ele, nem vai ter anistia para essa galera. Vão derrubar a anistia. E tem mais, mesmo que houver a mudança da lei da ficha limpa e reduzir mesmo para 2 anos o período de inelegibilidade, isso também não muda a situação do Bolsonaro, te explico por quê. Porque a inelegibilidade, ela acontece após o cumprimento da pena no caso de condenação criminal. Tá? O Bolsonaro está inelegível porque ele foi condenado em 2 processos da Justiça Eleitoral, e esses processos, qual é a pena? É a inelegibilidade de 8 anos. Tá? Agora, quando essa pessoa, esse réu, é condenado por um processo criminal, aí ele fica inelegível durante todo o período do cumprimento da pena, mais o período estabelecido pela lei da ficha limpa. Então vamos imaginar que Bolsonaro pegue 20 anos de cadeia. Sim, porque se a galera que entrou lá para jogar pedra pegou 17, o líder, o chefão que movimentou dinheiro, poder para poder botar aquelas pessoas lá, certamente vai levar mais, vai ter uma pena mais alta, né? Sendo assim, otimista, tá? Tô sendo camarada com o Bolsonaro. Pegue 20 anos. Então são 20 anos de inelegibilidade, mais 8. Acabou a pena? Mais 8. Então, se a lei da ficha limpa não mudar, é 28 anos de inelegibilidade se ele pegar 20 de cadeia. Se mexerem na lei da ficha limpa e reduzir para 2, vai ser 22 anos de inelegibilidade. 20 anos de pena e 2 anos de inelegibilidade. Entendeu? Porque, ele não vai ficar esse tempo todo preso. Não, não vai. Ele vai cumprir pena durante um período, aí ele vai passar para o semiaberto, depois vai passar para o aberto. Só que mesmo quando ele estiver no semiaberto e no aberto, o período de cumprimento da pena continua valendo. A pena é cumprida de formas diferentes, né? Um período fechado, um período semiaberto, um período aberto, porém o cumprimento da pena é o prazo total, 20 anos. Então antes de 20 anos, pelo menos, ele não tem nenhuma possibilidade de voltar a ser candidato, porque será condenado por golpe de Estado. E contra isso não há lei que possa modificar. Não há lei que possa modificar a situação do Bolsonaro. Então, pode esquecer, Bolsonaro. Você pode fazer todas as manobras. É claro que ele está tentando criar um ambiente político para protestar. Agora ele mudou de fala. Agora essa história de que a lei da ficha limpa é para perseguir a direita. Enfim, ele inventa as histórias dele, né? Por quê? Porque ele precisa criar um fato para poder protestar, para poder, quem sabe, insuflar as pessoas para ir para a rua, que é o que ele mais quer. Mas eles, os advogados dele, todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai ser beneficiado nem pela anistia e nem pela mudança na lei da ficha limpa. Por quê? Porque ele vai estar respondendo a 3 processos criminais no STF, venda das joias, falsificação do cartão de vacina e golpe de Estado, e será condenado. Então, se somar as penas de tudo isso, vai passar de 30 anos. E aí é 30 anos de inelegibilidade, mais o tempo da lei da ficha limpa. Então pode esperar, Bolsonaro estará inelegível, assim, sendo legal com ele até 2055. E se não mexerem na lei da ficha limpa, ele vai estar inelegível até 2061. Nem vai estar vivo. Então, esquece Bolsonaro. Bolsonaro é carta fora do baralho. Já era. Uma hora a casa cai e a casa está caindo.